Olá, boa tarde. Estamos aqui de novo no nosso terceiro e último encontro da mentoria com o Fábio. E aí, Lucas, tudo bem, mano? Opa, e aí, Matheus? E aí, Fábio? E aí, cara, tudo bem? Bom, sem delongas, já que a gente já está nesse percurso, nessa saga aqui dessa mentoria com o Fábio, eu gostaria que ele rapidamente contasse pra gente e resumisse o que aconteceu ao longo dessas mentorias, o que ele aprendeu, o que ele se estressou e o que ele está pesquisando. O que tem para dizer pra gente, Fábio? Cara, eu aprendi bastante, cara. Em 3 semanas, eu entendi bastante, assim, mais do meu processo, sabe? De como eu funciono. Uma coisa que é óbvio, eu frito muito, mas eu peguei as ideias que vocês falaram e eu vi que eu queria fazer algo um pouco mais em torno de algum tema, sabe? Igual vocês trouxeram na última, na última aula, vocês Uhum. falaram sobre a lua e tal, e eu fiquei pensando sobre aquilo de fazer a guerreira, né? Vocês falaram de linkar ela com a lua e tal, e isso eu achei muito da hora, cara. E aí eu fiquei tipo, tá, mas aí ela vai ser da lua e ainda vai ter umas caveirinhas, tipo. Aí eu fiquei, meu, não tem muito a ver, sabe? Tipo, parece que a história não linka ainda. Tipo, não tem um tema, né? Aham. O Fábio está apresentando para a gente agora as resoluções e as grandes mudanças que ele fez desde que ele mostrou lá aquela primeira guerreira vingadora anja, que depois virou uma caçadora e que agora ele está linkando um tema, né? Acho que tu tá deixando um universo mais coeso, né? Uma Exatamente. lógica, né? Uhum. Essa E construção de mundo que você está mostrando pra gente, Fábio, ela é muito rica. E você acabou tomando uma direção bastante. Assim, você preservou a guerreira com a lua, né? E Aham. aí o que você fez foi então explorar essa dualidade que você queria fazer de coisas opostas, É, exatamente né? como a gente pegou lá da primeira aula, né? Que vocês mesmos comentaram. E eu Aham. falei. E aí então, tipo, eu decidi agora meio que misturar tudo, assim, que vocês falaram. Uhum. De trazer de novo, então, a dualidade. De fazer. Então, agora os guerreirinhos serem do sol, né? Uhum. E. E isso daí já foi um problema à parte, assim, pra mim, né? Que é uma pergunta que eu vou fazer mais tarde, então, mas sobre o design deles e tudo mais, e o design dela também, até que não ficou muito bem, eu não consegui definir muito bem como seria, que arma seria melhor usar para ela, tal. Você não chegou a fazer um concept igual você fez desse. Não, eu ia morrer mais cedo ainda. Mas foi por uma Mas questão de tempo que você não fez. Tipo, não te faltou ideias. não, não, exatamente, cara, tipo, é porque assim, eu acho que como eu queria, como vai a imagem já tava meio que pronta. Sim. Eu queria meio que focar mais agora num contexto geral, assim, de. Igual a gente estava comentando. Basicamente, a aula passada foi sobre algo em torno de um storytelling, de um contexto da imagem, né? Uhum. Então, eu queria meio que explorar mais esse outro lado, porque, assim, dá pra eu chegar e fazer uma guerreira meio, tipo, pegar aquela mesma guerreira, eu quero dizer, e modificar algumas coisas para deixar ela com uma linguagem mais lunar, assim. Sei. Mas o resto da imagem não, sabe? O resto da imagem tinha que ser pensado, porque aquela outra imagem, eu não lembro se eu cheguei a comentar, mas ela só tá muito massa, velho, sabe? Tipo, ele não tem não tem nada assim pensado, quero dizer, de história, sabe? Ele só foi pensado exclusivamente no que fica legal visualmente. Uhum. É perceptível que dá para perceber, o pessoal que está acompanhando aqui, claro, do nosso ponto de vista também, que fizeste grandes mudanças, né? A gente tem um lore agora, tem um mundo ali, como o Lucas mencionou, e é de se questionar se a lógica do que tu procurava ainda permanece, que como a gente já está mencionando, é a dualidade, é o embate entre luz e sombra, bem e mal e etc. E daí tu traz o quê? Tu traz agora o antagonista? O sol seria o quê? O inimigo? O contrário? Então, a história que eu Qual pensei. foi, até para te dar uma embasada no teu processo de criativo, da pintura anterior para isso aqui, Hum, o que aconteceu? Tipo, tu olhou para aquilo e tu pensou, não, eu não quero massa pelo massa, eu quero embasar isso por uma lógica interna da narrativa. Aí tu se exatamente. baseou no quê? Na lua como motor criativo de Aham. tudo? Foi o que logicamente eu pedi feedback para uns amigos, né, Sim, sobre sim. a imagem, mas assim, não sobre a imagem específica, porque é uma coisa muito, tipo, ela já tava legal, sabe? É isso que, o problema não era esse.
sabe? O problema era a idealização, né, da coisa, né, o conceito da coisa. E aí eu pedi pra Harumi um feedback e ela falou, meu, eu acho que se você quer uma coisa assim, por que você não faz algo... Então, se você já tá tentando fazer algo sobre a Lua, por que você não faz Lua e Sol, então? Tipo... E eu fiquei tipo, meu, é uma puta ideia. Sim. E é tipo, e entra exatamente num problema que eu tenho, que é tipo, às vezes se eu pensasse isso por mim mesmo, eu ficaria tipo, ah não, uma parada muito clichêzona. Igual eu sempre falo aqui, né? Tenho muito problema com isso. Só que quando ela falou, eu falei, meu, tipo, é uma puta ideia mesmo, sabe? E é simples, é da onde ela tem que partir, uma ideia simples, sabe? Eu sempre quero Justo. partir de algo que é muito complexo e eu não consigo trabalhar ela porque ela já tá muito complexa. Então, tipo, como foi algo muito simples, isso eu aprendi agora, tipo, na prática mesmo, que eu precisava realmente partir de um ponto muito simples, assim, de conceitos muito simples, que tivesse como fosse. Aí eu já não sei te dizer, aí você que me diz, né, ô Matheus, que não sei se é símbolos, signos, sabe, essas coisas que eu consiga reutilizar e ressignificar a função para eu conseguir dar esse ar de sol, por exemplo, né? Tipo, como que uma ombreira vai parecer uma ombreira solar? Entendo. Então, sabe, eu tenho que. É assim que minha mente funciona um pouco, sabe? Eu tento procurar assuntos em que eu consigo ressignificar objetos, mas que ainda continue com aquela cara, né? Daquele tema, né? Justo. E Então. ficou bem legal, viu, cara? Eu Ah, gostei valeu, mano. bastante do concept dele. Ele, ao mesmo Então. tempo, Ah, ele para mim, ele tanto parece algo, tem um quê de herói nele e ao mesmo tempo tem um quê de vilão. Ele meio legal. que pode ser o que você determinar de acordo com a cena. Eu Uhum. gosto eu gostei muito desse detalhe aqui que você pôs. Então, Ele fugiu exatamente esse bastante detalhe. do ordinário, tá ligado? Então, Ficou bem legal. exatamente isso daí, cara, foi um problema que eu fiquei pensando muito, porque eu acabei não colocando uma versão anterior que era, tipo, quase igual. Ele só mudou um pouco a máscara, Uhum. e porque a máscara, isso daí vai entrar num papo que eu queria já perguntar pra vocês. Eu tava pensando assim, eu tava meio que me recusando a fazer a máscara como tá agora, Uhum. de pegar aquele solzinho como se fosse da bandeira do Uruguai ou da Argentina, né? Sim. Eu não queria porque na minha opinião, antes de fazer, eu fiquei assim, ah, mas isso daí vai até quase insultar a inteligência das pessoas. De, porque na minha cabeça tava muito óbvio que eu queria fazer algo relacionado ao sol. Sabe, como se as pessoas entendessem que já era um guerreiro do sol. Só Uhum. que ele tinha meio que uma vibe um pouco mais egípcia. E tipo, propositalmente. E aí eu perguntei para umas pessoas, né, tipo da minha família, amigos, e tal. E eu falei, qual que é a primeira palavra que vem na sua cabeça quando você enxerga esse guerreiro? Não era essa versão, né? Aí alguém sempre falava tipo, Egito. Aí eu ficava tipo, puta, então eu tô fazendo alguma coisa errada, porque Egito, tipo, teria que estar lá, mas não seria Egito a primeira palavra, teria que ser sol. Uhum. Aí eu falei, não, então eu vou ter que colocar alguma coisa mais óbvia e na máscara, assim, né? Mudar e tal. E aí mudou e, tipo, aí eu falei, mano, não tem essa coisa de. Talvez, né? Essa é até uma das perguntas que eu queria fazer pra vocês, né? Uhum. Deixa eu fazer aqui já agora, que já encaixa exatamente no, Manda no- bola. Manda aí, na mano. história. Deixa eu ver aqui. Como que vocês enxergam, então, essa coisa de usar elementos, vai, por exemplo, do sol na máscara, assim, vocês acham que é uma coisa muito de querer insultar a inteligência de quem enxerga, Hum, achando que é muito óbvio, ou essa coisa de obviedade não existe e é uma coisa que tem que ser passada tem uma de forma coisa mais que clara, direta, assim? tem uma coisa que é muito interessante que é o clichê existe porque ele funciona. Uhum, E não é que necessariamente você vai insultar a inteligência das pessoas se você alterar um clichê ou se você se utilizar de um clichê. É mais o como você vai fazer isso, né? Que nem ele pra mim tem carinha de sol, porque por causa da máscara dele.
Então, o corpo dele já não tanto. É isso que eu percebi perguntando para as pessoas. Exatamente. Isso já torna a coisa menos clichê, já torna ele mais diferente. O que tornaria ele muito clichê? Se ele fosse todo dourado, se ele, sei lá, voasse, por exemplo, tem muito a ver com, sei lá, você lembra aquele anjo do Diablo? Aquele que é todo dourado, é uma armadura, né, e tal. Cara, eu não manjo muito. Sim, Tá, tem asas de luz e o Tem capuz. asas de luz e tal. Assim, Se eu não fosse- manjo muito desse especificamente, mas assim, no Pinterest tem 50. aquele um lá. Ele é muito assim, tipo, todo dourado e tal, todo angelical e pá, né? Você acaba que foge um pouco dessa temática. E o Sol tem a ver com deuses também, né? De uma certa forma, ele me parece uma criatura bastante terrestre. Sim. Ele me passa essa impressão. Mas ele tem essa ligação com o Sol, que ficou bem legal. Era exatamente isso que eu queria passar. Eu queria passar uma vibe meio de civilização antiga Então, com o sol, assim. ele lembra um pouco essas junções que ele tem, lembra um pouco aqueles personagens do Shadow of the Colossus, né? Exatamente. Eu queria passar exatamente essa vibe, assim. Tanto que o meu primeiro, assim, que eu defini, né? O concept é o que tá pequenininho colorido ali embaixo, que ele tem essa... É a cara chata. Aqui. Exatamente. E eu fiquei tipo, porque eu quero fazer ele brilhar de dentro. Só que, tipo, eu não tava me utilizando ainda desses ícones de sol, sabe? De triângulos, assim, tão... de forma mais gráfica, sabe? Sim. Então, a barriga dele ficou meio como se, na minha opinião, parece uma coisa muito mais de vulcão, sabe? Parece Como um se tivesse vulcão. lava, assim. E aí, depressão aqui, né? Exatamente. Eu fiquei tipo, tá, mas não tá passando... E, logicamente, eu não tava pensando conscientemente nisso, só tava sentindo algo de tipo, puta, não tá lá ainda, sabe? E aí, depois que eu não consegui pensar nisso, mais pro final, assim, de pensar em alguma coisa um pouco mais gráfica, de círculos e triângulos, aí eu comecei puta, legal, agora ele tá tomando mais forma, então eu preciso só pensar em coisas mais de cores quentes, né? E o lance da cor que você falou da máscara, eu perguntei para um amigo meu, ele tava com a mesma cor da roupa, né? Essa parte verde. Aí ele falou, pô, legal que você deixou essa... E, logicamente ele é leigo, né? Ele não é artista, né? Aí ele falou assim, legal que você colocou a mesma cor da roupa dele na máscara, porque aí não chama tanta atenção. Aí eu falei, porra, é exatamente o contrário que eu tenho que fazer, mano. Aí eu até falei pra ele, falei, não, então eu tenho que fazer o contrário. Só que aí eu não deixei o azul, no outro que eu falei que ele tinha uma cara um pouco egípcia, é porque eu deixei ele aquele azulado, sabe? Esse dourado e azul, pra mim, pelo menos. Isso que eu ia te falar agora, Fábio. Deixa eu até puxar a palavra um pouquinho. A gente não tem a versão daquele momento que tu perguntou pra tua família o que eles achavam, né? A máscara egípcia. Tu não vai ter esse sketch aí, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui pegar enquanto você vai falando, cara. Me manda ele no Face que eu mostro aqui. Tem uma coisa como é que funciona a visão, né? A Gestalt, o modelo de percepção. A gente absorve as coisas de forma global. A gente percebe as silhuetas, as combinações, né? O corpo geral de identificações. E o Egito é uma linguagem que, cara, eles permaneceram por 3.000 anos com o mesmo design. Foi as mesmas formas monolíticas, as mesmas cores, as mesmas proporções, o mesmo tipo de narrar. Então isso fica muito colado na nossa cabeça. E os azuis e amarelos é muito poderoso para isso, né? Além disso, todas as formas monolíticas, as formas grandes, as formas robustas, quadradas, lembram uma cultura egípcia. Além disso, lembram coisas antigas. Quer ver? Ó? Sim. Deixa eu dividir minha tela aqui com vocês. Legal que você tá falando isso, que... Eu preciso interromper aqui, Matheus? Eu acho que a minha substituir. Tá. Eu fiquei fritando sozinho nisso, enquanto você consegue... Vocês estão vendo aí a minha? Então, sozinho. Esses monolitos, essas pedras, esse tipo de design robusto que lembra o material natural, é o que atrai a visão e a percepção do cara pro passado. Porque no passado a gente não polia, não lixava, não tinha muitas curvas, porque não tinha muita ferramenta para tal, né? Então a pergunta que eu quero fazer, Fábio, é se os teus guerreiros têm que lembrar o passado. O que tu queres que eles lembrem? Que o cara é um guerreiro do sol, mas um guerreiro do sol o quê? Mágico, antigo, robusto, xamânico, tecnológico? Qual é o estímulo que tu quer? Dependendo do estímulo que tu quer, eu vou te dizer o que tu deve ou não mudar.
Então, exatamente isso que eu acho que assim, quando começa a empilhar, vai, estímulos, já é o que eu começo a ter um pouco de dificuldade de. Não, assim, logicamente, é só você colocar um pouco de um estímulo, um pouco do outro estímulo, você vai ter um pouco dos dois estímulos ali e tal. O problema é assim, Exato, o exato. quanto de cada um, sabe? Isso daí já pra mim começa a ficar um pouco esquisito, assim. Eu lembro, o teu guerreiro pra mim, desculpa te interromper. O Não, teu não. guerreiro pra mim parece algo que saiu do mundo de Atlantis, né? Mano, Do filme agora da Disney. exatamente obrigado, porque, mano, toda essa imagem foi feito pensando nisso. Tá vendo, mano? Então, tipo, não, é legal isso, Fábio, porque tem uma direção. Significa que tem uma direção. Os estímulos que Atlantis queria passar era uma vibe de história, antropologia, magia, povos antigos. Então eles fundem uma aparência que lembra máscaras tribais indígenas, monolitos robustos egípcios, tecnologia steampunk e tecnologia contemporânea. Então, como tu falou, tem um empilhamento dos estímulos que eles queriam. Sim. Beleza, daí tu se baseou ali porque são coisas que te agradam, porque tu gosta, é um prazer estético. Uhum. É isso que tu quer ver na tua pintura, uma dualidade entre lua e sol, mas que o cara tenha uma percepção tribal, meio mágica, meio elétrica. Assim, era assim, era isso, mas eu nunca cheguei a pensar conscientemente nessa forma, sabe? Sei. Mas era isso mesmo. Tanto que eu me forcei a nem olhar coisas do Atlantis pra eu não ficar muito nessa coisa de uma cópia direta, sabe? De como se fosse eu me basear só nisso porque eu quero passar isso. Eu queria meio que fazer o caminho mais difícil mesmo, sabe? De entender esse processo. Sei, isso é legal. É porque, por exemplo, a minha vida e do Lucas agora complicam. Porque, por exemplo, na primeira imagem que tu trouxe, que foi Hum, um objeto que tu tinha feito no outro curso, que tu queria, né, sim. recobrar, que é a luta da dualidade, do bem e do mal, daí tu trouxe aquela anja meio cyber alguma coisa, meio... Nada a ver, mano, né? Não, não é que não é nada a ver, é também um estilo pra aplicar, né, Lucas? Tipo, É tem... outra coisa, cara. É só E outra daí coisa. agora, o que eu tô me pegando pensar é que o Fábio me trouxe um outro universo completamente diferente, por causa do papo anterior, que a gente falou muito sobre, meu, que lugar é esse, o que que eles querem, e agora tu É. trouxe esse mundo inteiro. Uhum. E daí o que eu te pergunto é isso que tu queria? Sim, Esse mundo agora que tá mais coeso, tem um lore, tem um mundo, tá mais dentro desse teu pensamento de contrastes e tudo mais? sim, exatamente. E eu acho que o lance do Atlantis é uma coisa que é até bizarro falar isso, mano, porque, tipo, eu devo ter assistido isso em. Eu não sei de que ano que é, mas eu devo ter assistido em 99, sei lá. Deixa eu ver aqui. E eu lembro, mano, que quando eu assisti, ó, 2001 eu vi ali. Então eu tinha 6 anos, cara. Com 6 anos, eu lembro que quando eu assisti o Atlantis, eu queria desenhar essa. Como que chama? Essa. Esse dirigível, o quê? Veículos aí. Exatamente. Eu queria meio que fazer um concept, só que eu não sabia o que era um concept na época, eu tinha 6 anos, né? E eu queria desenhar como se fosse tipo uma planta, sabe? O concept da coisa, né? Como Sei, se fosse uma sim. planta do dirigível. E aí eu nunca esqueci esse filme, assim, de ter uma influência, assim, em mim, mas nunca peguei nada diretamente, assim, pra fazer. E aí me veio isso na cabeça ultimamente, assim, porque dos papos de, o que que eu gosto, o que que eu não gosto. E isso sempre ficou na minha cabeça. Eu falei, meu, eu acho que tá na hora de fazer uma parada meio que com essa vibe que eu sempre curti, cara, desde os 6 anos. E Ô, vim Lucas, fazer deixa isso. eu voltar pra tua tela. Ô, Fábio, legal tu falar isso, cara, porque a gente realmente debateu nos últimos encontros sobre essa coisa, né? O que que eu gosto como artista, o que que eu gosto como próprio Fábio, o que que me Uhum. agrada, né? Uhum. Então, é legal te chegar nisso. Cara, é curioso elas terem dito que essa máscara lembra o Egito. É que Pra na mim, real, é que ela pra mim, não tava, sei porquê, mas ela não lembra o Egito. é que ela Pra tava com mim, as cores do azul e dourado aí. eu sei, foi aquilo que eu falei da percepção global. É porque tem um vetor muito grande no queixo e na cabeça, né? Sim. Lembram elementos egípcios mesmo. Mas então, vamos definir as coisas aqui. O personagem solar é o antagonista, né? Ok. Sim, sim. Mas ele não A história. necessariamente é mal, né? Não, então, é exatamente isso que eu queria mostrar a imagem. Eu até escrevi um briefing para eu conseguir definir o que eu quero passar, né? Então, o briefing que eu escrevi foi: a Guerreira da Lua defende o seu templo
porque isso agora vai entrar no outro papo, né? Defende o seu templo contra os soldados do sol. O templo da lua não é um lugar para amadores. Aí eu coloquei menacing but fun. Como se fosse assim, eu queria como se fosse demonstrar em que quando a noite vira dia e o dia vira noite, Noite. não é simplesmente porque acontece, e sim porque sempre toda virada de turno, assim, é porque tem uma invasão, do templo Ah, da entendi. lua no templo Entendi, do saquei. sol. E quando vira dia, os soldados do sol vão no templo da lua e destrói tudo. É uma Fábio, luta de pensa, território, né? pensa assim, É, isso que acontece então, tipo, o dia vira dia e a noite vira noite seria por causa dessa luta, Isso. né? exatamente. E é diária, assim. Então, daí acontece o seguinte, essa mudança que a gente tem, né, ou que as pessoas deste mundo têm, ela é mecânica, tipo, literalmente vira uma engrenagem, igual no God of War, por exemplo, né? Ou ela é mágica, Ela é um mágica. raio de luz que Não é sai e mágica, tal. é Como que você mágica. pensou? Não é mágica, tanto que aí foi um problema, um puta problema, porque assim, o que eu queria demonstrar, que foi o que. Eu já tava meio que pensando um pouco nisso pelas referências que eu tava vendo. E eu conversei também com um outro artista, cara, ele é incrível, chama Matheus Lins, Uhum. e ele falou a mesma coisa, ele falou, cara, eu acho que é mais interessante você. Eu perguntei pra ele, o que que você faria, né, pra demonstrar essa luta e tal? Ele falou, eu acho que seria legal se demonstrasse que não é nessa dimensão. Então, tipo, é como se fosse algo que acontece no mundo, sabe, no mundo real, só que como se fosse em outra dimensão e que afeta esse mundo. Então, eu queria meio que fazer, a minha ideia era como se ele tivesse, eu não sei descrever exatamente, mas é como se tivesse um portal assim queimando, Uhum. e aí através do portal você enxerga a luta acontecendo, mas talvez no resto, assim, o mundo é normal, sabe? É um pedaço do céu normal e lá dentro é uma luta, puta luta acontecendo. Só que, assim, isso daí, pra fazer em uma semana, tipo, eu elevei tanto o nível da coisa que aí eu falei, puta, agora não tem como fazer tão rápido assim também. Sei. Sim. É, Então, no caso, por exemplo, você definiu que seria uma mudança mágica, sim. né? Mas eu vejo que nos sketches que você entregou aqui tem umas estruturas que parecem que são bastante mecânicas, né? Tem umas correntes. Na real, o que eu pensei foi, isso daí tem outra coisa que eu queria comentar, era que vocês comentaram sobre arquitetura, que eu não vou lembrar o nome da arquitetura, mas Enxaimel. exatamente. Eu fiquei pensando nisso daí essa semana. E sobre as bandeiras. Eu acho que isso daí era o principal sobre background e cenário, né? E eu fiquei pensando assim, puta, eu não posso, já que eu tô tentando criar todo, né, um lore pra essa história, eu não vou querer pegar algo meio mundano demais, sabe? Porque meio que não se passa nessa dimensão. E aí eu não queria manter aquilo, ou até, eu até fiz sketches, é que assim, eu fiz tantos sketches que eu não vou passar todos, né, senão a gente vai ficar aqui 50 horas. Mas eu fiz sketches, estudos também de arquitetura gótica. Eu pensei em um pouco em ir para esse lado de talvez o Sol ser civilização antiga, né? Uma coisa meio Uhum. maia, asteca, e a Lua ser uma coisa um pouco mais gótica. Uhum. Mas eu não sei, eu achei que a Lua também merecia assim a sua uma arquitetura única assim de coisas mais circulares. Eu poderia trabalhar um pouco mais o shape language da arquitetura, e tal. E só que aí eu também comecei a ter um outro problema que seria uma outra pergunta que eu queria fazer. Mandei. Eu vou ler a pergunta aqui que ela tem um enunciado. A história das bandeiras e da arquitetura mudaram todo o rumo do storytelling e do volume de massa que o templo hoje ocupa. Né? Aham. Porque lembra que na outra imagem, é, ele, a arquitetura ela meio que entrava para, né, ocupar a massa, né? Ocupar volume na composição só. Né? Hum. Sim, sim. Cadê? Hoje ela ocupa, né? Hoje ela compete com a história
principal da imagem, que seria as duas entidades ou guerreiros brigando, né? Como que eu faço para diminuir o volume do templo, né? Porque nesses sketches aí, né? Como que eu faço para diminuir o volume do templo para priorizar a história principal, né, que seria a luta, sem parecer que vire apenas um pano de fundo genérico, né? Porque assim, eu tenho que dar a entender agora, a história tá muito amarrada ao templo, né? Aham. Então eu não posso deixar com que isso vire só um plano de fundo pra, tipo, né, simples. Sei. Então como que eu dou foco na luta? Como que eu, né, priorizo essa história da luta sem que o templo perca também o seu valor, sabe? Tá. Ó, uma coisa, com certeza o Matheus quer falar sobre isso, mas eu vou Sim, eu vou só deixar de entrar falar primeiro. Aham. só um pouquinho. É o seguinte, tipo, quando você me mostra essas imagens, eu lembro daquele set de Lego que você compra, tipo, vem um personagem e tal, e aí vem uma construçãozinha junto, saca? Sim, sim. E por quê? Porque ele tem a mesma importância. Ele tá de igual importância. É um Uhum, sketch só, uhum. então você fez o sketch das coisas importantes e tal. Claro que na hora de pintar ele vai sumir um pouco, talvez, e pá. Teria muita fumaça aí, Teria muita fumaça, teria né? muitas coisas. E aí o que eu diria é, assim, para você chegar nessa resposta, do ponto de vista da pintura, Uhum, seria você tentar definir qual realmente é o papel dele na imagem, porque caso contrário ele vai ter que aparecer tanto quanto. Então se ele tem realmente um papel secundário, ele vai acabar de meio que plano de fundo. A hum, questão é como você põe e o que você põe. Porque se for um espaço mágico, que nem a gente estava comentando, que você queria que houvesse essa luta do Sol e da Lua, e uhum. isso influencia em outros planos e tal, talvez você tenha o espaço suficiente para fazer um portal se abrindo no céu realmente, se você diminuir o templo. Você entende? Sim. O que eu tava pensando na real quando eu comecei a fazer com arquitetura gótica, eu lembrei agora. Eu não gostei porque ele tava muito com cara de castelo normal e na real não tava dando a entender que era uma coisa muito divina, né? Tipo, Sei, entendi. épica. Então, eu tentei fazer essa com duas colunas. Uhum. Não que eu não queria fazer referência a um portal, mas assim, como se aquilo fosse de alguma maneira um Tipo, portal, sabe? daqui sairia a Lua? Daqui Então, aí eu sairia. já não consigo, aí eu já não consigo responder também, porque eu não consigo, tipo, tem um sketch que eu fiz a lua aí dentro, mas tem outros que eu fico, tipo, puta, talvez não tá encaixando direito, sabe? Talvez a lua podia estar no céu normal. Olha Tá só, bom. deixa eu sugerir umas pinturas que eu tenho no meu acervo aqui, que pode acabar dando uns sites pro Fábio e pro Lucas. Você quer me mandar elas, Matheus, ou você quer Vou compartilhar? abrir aqui, eu salvo e já te mando. Beleza. Eu vou compartilhar primeiro. Como a gente ainda está falando de embate, eu sei que o Fábio já fez ali as arquiteturas como um modo de linguagem, também narrativa. Esse exemplo atual não serviria, porque a gente teria que sacrificar tudo que ele criou para arquitetura. Uhum. Mas o embate de dois guerreiros com um círculo em cima daria a entender sobre o que eles batalham no contexto da tua pintura. Então a gente teria esse meio mais simples de resolver. Uhum. A gente também pode brincar muito com o reflexo, né? Algo como em cima e embaixo. Como a lua e o sol mostram transição, e brinca-se muito com a lua ser refletida sempre no espelho d'água dos rios, né? Uhum. Tipo, o sol em cima, a lua embaixo, tem esse caráter de superior e inferior, luz e trevas. Dá pra gente brincar também com o espelhamento desses guerreiros em alguma coisa no chão. Legal. Na mesma ideia, já que tu falou do gótico, a gente não precisa usar o gótico só como pontas, torres e arcos ogivais. Todas essas decorações que a gente vê aqui, aproveitando o que o Lucas antes falou, de talvez o Sol e a Lua serem artifícios mecânicos, e se o chão for uma espécie de engrenagem de círculos e de raios, e realmente mostre que eles lutam pelo maquinário da Lua e do Sol. Teria essa situação também. Interessante essa. Por último, esse local aqui, que é um templo em ruínas grego, que eles também já tinham o seu local dos oráculos. A gente não precisa ter uma arquitetura que é de prédio, de torres, de algo para cima. Toda a arquitetura da luta do Sol e da Lua pode ser um círculo e as coisas podem ser estampas no chão. Pode sim ter algumas elevações, mas aí a gente abandona toda essa preocupação que está tendo agora, que é tipo, como é que eu vou lidar com essas massas? Por que tem que ser essas massas? Por que não pode ser, inclusive, uma câmera completamente diferente?
olhando ele só de cima, olhando ele só de baixo. Entende, Fábio? Interessante. Eu pensei, na real, fazer como se fosse um círculo primeiro, em que ele teria um portal, né? Eu não sei se em um dos sketches estava mostrando lá, mas eu fiz como se fosse um círculo de pedra, em que ele tem uma esfera no meio para Uhum. representar a Lua, em que seria a parte que meio que de adoração, sabe? Mesmo assim. Mas ele seria como se fosse num círculo mesmo. E menorzinho, assim. Só que eu acho que ele começou a perder um pouco aquele interesse visual, sabe? Que na outra imagem tinha bastante. Eu acho que ali eu comecei a perder um pouco a mão disso. E aí eu tentei meio que unir as duas coisas. De Uhum. ter uma arquitetura alta e tal. Mas também agora pegando algo mais. Aquela partezinha ali, o círculo bem em cima. Eu tinha feito como se fosse num círculo de pedra no chão mesmo. Como se fosse um santuário, assim, né? Por que Aham. que, antes o Lucas estava ali dando uma justificativa do porquê que os clichês funcionam. Abre rapidinho, rapidinho no Google, Lucas, o calendário Inca. Pô, esses papos eu vou demorar um pouco, assim, pra absorver, assim, sabe? Não, tranquilo. Então, a gente tem essa pedra, né, que é o calendário Inca, que lá justifica o final do mundo e tal. Vocês sabem que essa figura que está bem no centro aqui, ele Sim. é o sol, né? Ele é o comedor de corações. Né? Os incas, eles sacrificavam pessoas para alimentar o sol, para que ele continue dando vida aqui na Terra. É muito clichê usar isso aqui nessa imagem agora, mas ele é um calendário, ele fala dessa coisa circular da noite e do dia. Uhum. Por que a gente não tem um elemento central desse como composição no fundo, um círculo que lembre coisas do passado, tribais, mágicos, o teu é um pouco tecnológico e mágico? Em vez de ter uma casa, templo, por que a gente não tem só um grande círculo, Fábio? E deixa a obra um pouquinho mais gráfica e simbólica, como se fosse mais uma capa do que um cenário em si? Então, aí parece que você tá até lendo um roteiro na minha mente, porque era esse caminho que eu queria perguntar agora. Eu acho que todo aquele lance de portal e tudo mais, eu acho que ele é uma ideia legal, assim, eu ainda gosto dessa ideia, mas eu acho que, assim, ela é meio... Talvez tenha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e Uhum. eu pensei nisso, de fazer, meio que mudar a composição mesmo, e fazer algo mais gráfico, porque isso, na minha cabeça, pelo menos, e aí vocês me falem, né, se isso realmente acontece, na minha Uhum. cabeça de fazer algo gráfico, ele já me dá automaticamente uma ideia de ser algo que não é real. Assim, Exato, isso atribui qualidade para o que tu quer que a pessoa perceba, não é? é, sim. E você pode misturar elementos que são sólidos em áreas que não seria possível, né? Que é exatamente essa transição de algo que ficaria Uhum. gráfico, né? Sim, sim. E essa transição vai transformar o desenho vai dar uma escala diferente pro desenho, vai ficar bem legal. E a gente consegue usar os vetores gráficos que a gente estava comentando e tal, né? Uhum. E Na outra aula também. porque o que eu percebo que tu construiu foi meio que uma lógica, né, um universo para ti entender e para a gente entender o que está acontecendo. Uhum. Mas Uhum. o que eu vi disso tudo é tipo, qual é a aparência dessa batalha? Né? Porque parece que eu tô vendo um jogo acontecer, eu tô com esse mindset de que isso parece mais um jogo ou um quadrinho, mas isso são as coisas que eu vejo acontecendo ao longo até chegar na batalha final. A batalha final não precisa ser nessa locação em si, sabe? Pode ser um negócio mais gráfico, extraplanar, Então, enfim. isso daí que você falou agora sobre jogo é uma coisa que eu tava tentando criar uma pergunta para vocês, assim, eu não sei exatamente a pergunta, né? Mas eu fiquei um pouco hoje, né? Tipo, eu acordei também cedão para tentar desenvolver um pouco mais os sketches e tal. E eu fiquei pensando assim, cara, será que essa visão dinâmica tá me atrapalhando? Porque eu acho que ela começa a vir mais como um modelo de imagem, sabe, de splash art Uhum. mesmo, em que Ele tá ela bem já tem a splash sua, mesmo. Ah. como ela tem a sua própria linguagem, né? Então, tipo, de ter essa olho de peixe, né? Essa câmera de olho de peixe e tal, e os planos tudo curvo e tudo mais, para dar aquela coisa do épico, né?
Mas, e eu comecei a pensar, tipo, putz, mas isso eu acho que agora tá começando a me atrapalhar do que me ajudar, sabe? A querer chegar onde eu quero chegar. Só que eu fiquei pensando, putz, eu não consegui nem pensar direito, ou até fazer sketches gráficos, de Uhum. ilustração gráfica, sabe? De como Sim. eu queria representar isso. Porque é Então, difícil. É exatamente. difícil mesmo. E você tá acostumado com essa direção de splash e tal, tanto por conta de alguns trabalhos que você tem, quanto porque é o que você gosta de fazer também. Uhum. E acaba que a gente tem um certo vício também. Você pergunta se isso te atrapalha, eu vou te devolver a pergunta. Você sente que, por exemplo, está ocorrendo uma invasão aqui? Não, eu acho que nessa em específico, eu acho que ela tá, eu acho que ela até perde um pouco daquela vibe que a gente comentou sobre Uhum, ele ser um Minion que deveria ter um volume maior, né? E aí eu acho que eu aumentei tanto ele, eu aumentei ele para ele ocupar mais espaço mesmo assim, porque eu acho que eu não tava conseguindo pensar muita coisa de cenário para ocupar o espaço, então eu aumentei ele. sei, Como eu sei. aumentei ele, eu dá mais a entender que ele aumentou a importância dele na Ele parece um história. chefão agora. Então, e Ele aí ele parece um parece. embate épico entre dois chefes, Uhum. Exatamente. né? Parece uma E não era heroína. muito isso que eu queria. Por mais que, assim, ele ficou. Eu gostei muito do design dele e tal, tipo, ele ainda é um Minion, sabe? Uhum. Então, tipo. Eu acho que. Eu acho que não tem cara de invasão. Não tem porque não tem uma invasão. Então. Tipo, para ter uma invasão, você precisa de dois signos básicos, que é um estrangeiro e um que é o outro que vai ser invadido, certo? Uhum. Aqui, por exemplo, eu vejo que você começou a fazer o sketch do outro lá, e é claro que tem o tempo e tal, não sei o quê, mas o ideal parece que seria até, assim, sendo bastante clichêzão, um portalzão assim, a galera vindo, tá ligado? Ah, sim. O que eu Tipo, ia tentar dar a entender, que vocês comentaram bastante, era o lance das bandeiras, que eu acabei não comentando. Que uhum, eu ia tentar pendurar nessas duas colunas, né, na frente, com aqui, né? cores e que remetem à roupa dela. E eles, né, totalmente voltado pro azul, né? E eles com essa cor mais de terra, né? Então, só que daí pensa assim, se eles estão invadindo, o que eles estão fazendo, entende? Porque o que está acontecendo, basicamente, o que a figura diz é que Hum, está rolando uma briga, sim, entendeu? sim, sim. Mas e a galera que está invadindo? O que eles vão estar fazendo quando eles invadirem? Eles vão destruir o Hum. local? Eles Então, vão aham. tomar e, sei lá, subir em cima? Sei lá, o que eles vão fazer, entendeu? Qual é o objetivo de invadir, exatamente? Eu Talvez isso pensei te um dê pouco. propósito para constituir o cenário também. Entendi. Eu pensei um pouco nisso, mas assim, eu não tô acostumado a fazer imagens dessa. É muito grande, né? Tipo, Tipo, é exatamente por isso que eu também comecei a pensar assim, meu, será que então essa direção de splash tá ajudando ou tá piorando, sabe? Então também eu pensei um pouco nisso por esse lado, sabe? sei. Mas eu cheguei a fazer um sketch que eu talvez não deva ter te passado, em que eu comecei a destruir algumas coisas, assim, mas eu teria que, sabe, mas é tantos elementos, assim, para você organizar no espaço para criar um certo ritmo Sei. visual que já começa a ser muitas bolinhas no malabar, assim, que... É, muita coisa mesmo, né, cara? Mas, ah, ó, por exemplo, esse elemento gráfico que o Matheus estava comentando, ele pode muito bem, ele se encaixa aqui, ó. Ele pode muito bem ficar aqui, uhum, entende? Tipo, a parte dela, a parte da arma deles pode transformar esse elemento gráfico. Por exemplo, o machado, o sol dele aqui, pode ah, se fundir de alguma forma aqui, e a arma dela também pode se fundir de alguma forma. Isso cabe no splash art. Eu acho que não é sim, necessariamente o tipo de figura que você quer utilizar, o tipo de estilo que te atrapalhe, entre aspas. uhum, Eu acho que talvez seja a tomada de decisão para fazer algumas coisas mesmo, que é muito difícil. Né? É complicado fazer o malabarismo de monte de bolinha mesmo, porque é muita coisa, né, cara? é, Além de tudo, tem os fundamentos, que você está fazendo muito bem e tal. E... Mas eu acho que você pode continuar com o estilo que você quiser. Não sinto que isso vai te impedir de completar a imagem. Talvez entendo. exista a melhor forma de se fazer a imagem, mas eu acho que é possível fazer com diversos estilos. Então, exatamente, eu sempre entro nisso, mano, nessa.
nesse paradoxo da escolha, cara. Sempre de tipo, puta, será que essa é a melhor forma? O que Eu que você tô, acha, Matheus? eu tô quieto aqui porque eu tô procurando um exemplo de uma tarefa que aconteceu aqui no curso de semiótica, que é muito parecido com o que a gente está conversando aqui. Vocês me dão um minutinho que eu já vou encontrar. Ah, Eu de tô boa. achando uma imagem aqui que tem um exemplo desse elemento gráfico que é muito interessante. Então, eu não sei se. Cara, tem tanta aba no meu Photoshop aberto que eu nem sei mais o que eu passei, o que eu não passei. Vou Dá ligar uma essa olhada nisso imagem. aqui, Fábio. Ah, que da hora, agora que eu fui ver, ele tem os elementos gráficos ali. É, a espada dele é completamente gráfica. E ela é 3D ao mesmo tempo, porque é um papel que está dobrado. Nossa, mano. Então, aqui atrás é completamente gráfico. Só que eles têm uma profundidade na pintura e tal. E o fogo aqui é completamente Então, era 3D. essa vibe que eu queria passar. Eu não sabia que, tipo, eu nunca tinha visto essa imagem, mas era isso, assim, sabe? De dar a entender que. Pois é, mas olha como ele mescla. O nome desse artista é Yang Shuego. Eu não sei pronunciar É, chinesinho. chinês. Mas enfim, olha como ele mescla o elemento completamente gráfico e ele sobrepõe um elemento gráfico, que é o buraco, Uhum, com a espada aqui, que é 3D e uhum. desenhada, o papel dobrado e lá no fundo, completamente em 3D, em dimensão, está quebrado. E a Sim. espada rompe. Então talvez você queira buscar essas relações do que é que está interagindo com o que e a partir de então estabelecer o que vai ser gráfico ou não. Por exemplo, será que vale a pena o sol de alguma forma ser gráfico, né? A espada deles, o machado deles, Sim, 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 alguma sim. coisa que eles produzam, sei lá. Mano, Tem, era exatamente essa vibe que eu queria passar. eu vou te mandar ela Exatamente. depois pra você dar uma Uhum. É olhada. porque o que o Fábio está propondo, que é algo grande, esse grande embate entre luz e sombra, ele pode ser resolvido com outros recursos visuais, que é o que a gente está conversando até agora, né? Sim, 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 sim. sim. Que é o elemento gráfico diferente, pode ter uma distinção óbvia entre a linguagem da fotografia e a ilustração, ou o próprio papel da pintura está rasgado, né? Eu acho que essa é uma solução que a gente encontraria. Se o Fábio quiser estar fugindo um pouquinho da Splash, né? Daí isso vai se tornar outro tipo de linguagem, claro. Uhum, uhum. Uhum. E Né? Ah, mas isso daí o tá aberto. interessante é que ele pode manter o esquema da Splash, mas ele vai fugir do esperado de uma Splash, que é tudo renderizado É, 3D. o limite da Né? linguagem vai sair dela, né? Vai É, sair dela, exatamente. O que vai gerar algo novo. Vai ser interessante. Deixa eu só mostrar o exemplo que eu estava procurando, que foi um exercício que o Fábio fez também, mas o dele eu não encontrei, infelizmente. Eu achei a do Israel de Leão, que é um exercício que a gente faz sobre um pequeno texto, né? Que são duas crianças que vão para um mundo alienígena, e daí tu hum, tem que pegar esse signo, né? Alienígena. O que essa palavra remete? É o céu verde, é o outro mundo, é as trevas, é o céu? Porque o Aham. alienígena é tudo que é diferente para o mundo terráqueo, né? uhum. De qualquer forma, eu achei muito interessante a composição que ele propôs, né, quando as duas crianças atravessam para outro mundo. A gente tem essa configuração de composição que propõe um olho lá atrás, né? Tipo, elas saem dessa água, desse elemento concreto, e daí a gente vai ter um embate dessas duas luzes, ali do espelho e do caixão. Uhum. Como eu mencionei antes, a gente pode estar fazendo com o Fábio uma composição que lembra mais uma capa de um acontecimento do que algo de um concept em si, né? Que daí eu acho que soma isso que tu falou ali de brincar com a linguagem diferentes, etc. Porque a gente tem um círculo ali atrás, né? O círculo ali atrás propõe o quê? Uma lua, Uhum. um planeta, etc. E como a gente está falando de Sol e Lua, a gente pode estar brincando com isso. Sim, sim. Exatamente. É o que eu tinha falado de tentar, de estar aberto, né? Quando eu falei sobre talvez a linguagem de Splash não ser a melhor. Mas agora o Lucas meio que me voltou, né, me botou de volta na ideia. Mas eu tava aberto a pensar em uma composição mais gráfica de uma ilustração tradicional, sabe? De capa mesmo, como você disse. Uma coisa muito mais gráfica do que. Ó, quem faz isso muito bem é aquele artista Seve McKinnon. Você conhece ele? Não. O cara é bom. E Ele faz umas representações gráficas e mescladas muito bem. pode retornar com a tua tela aí, Lucas. Ah, peraí. Apareceu? Show.
por exemplo, isso aqui. É isso que você pensou, Fábio, em talvez mudar para fazer? É uma coisa que ele mescle é que eu não gosto de falar 3D, né? Mas uma coisa renderizada, né? De 3D, É, assim. tridimensional e bidimensional, praticamente. Exatamente, uma coisa gráfica com uma É, coisa que nem essas tridimensional. caveirinhas aqui, elas são praticamente bidimensionais, enquanto que esse aqui ocupa um espaço tridimensional. Porque Sim. uma coisa que a gente esquece é que o render, o tipo do render, o tipo da linguagem, ela é um acento daquilo que tu quer contar. Se tu tem a ideia de contar uma imagem, como tu falou antes, Fábio, que ela seja massa, por massa, do tipo, e tu tem um efeito, né? Como se fosse comer um doce, super doce, tu ficasse tipo agitado, É. a Splash serve isso. Agora, Uhum. não, eu quero tentar algo um pouco mais profundo, que o cara gaste um pouquinho mais de tempo. Aí sim mescla-se linguagens distintas e tenta-se algo assim. Mas como a gente estava mencionando, como o teu domínio hoje envolve mais a da Splash e um determinado tipo de concept, é a tua maneira de desenhar, né? Mas a É, gente pode estar testando essas. eu sinto que você não precisa abandonar isso Exato, para conseguir o efeito que você quer. Porque exato. esse é um dos nossos objetivos da nossa mentoria. Uhum. É não tentar fazer o aluno abandonar o que ele já faz, mas sim tentar fazer com que ele encontre soluções criativas dentro do que ele também quer, Exato. né? Mostrar as possibilidades, é claro, às vezes ele quer alguma coisa diferente, ele não sabe, mas também tentar manter o que ele quer e modificar algumas coisas para atingir os objetivos, né? Sim, exatamente. É que o que eu tava. Esse lance de fazer splash, pelo menos pra mim, eu não sei se pra todo mundo que faz splash, na real eu nem faço splash, né? Isso é uma tentativa de fazer splash. É, para mim é um pouco mais fácil porque eu venho do desenho e pra Uhum. mim é muito mais fácil enxergar em linha do que em massa. Por isso que eu É, tenho problema de enxergar, de pensar, ter que pensar muito bem na composição de massa uhum. para que a imagem toda funcione, né? Mas assim, é, é justamente isso que eu estou tentando trabalhar um pouco, sabe? De também tentar desenvolver esse meu lado mais gráfico de shape, de composição 2D, assim, né? Porque isso daí talvez. Ele até pode me ajudar, né? Com certeza vai me ajudar também se eu quiser depois fazer alguma coisa que seja totalmente na linha, assim. Uhum. É, a criar composição com ritmo melhor, né? Uma coisa, com umas composições melhores, tal. Isso daí acho que pode me ajudar também. Por isso que eu estava aberto a essa ideia de fazer uma coisa mais gráfica também. Com Uma certeza vai coisa, ajudar, cara. uma coisa que eu percebo desde o primeiro encontro é que no primeiro encontro a gente achou uma problemática, a gente achou um meio de contornar e evoluir e dar um contexto melhor para aquilo que tu esperava. Uhum. Na aula 2 tu concretiza tudo isso, dá um cenário mais palpável, tem alguns porquês, a caçadora ganha uma identidade, ganha uma personalidade, o universo fica um pouco genérico, a gente fala Total. muito sobre a questão de embasar melhor esse mundo, sobre as bandeiras, a lua. Uhum. Através disso, tu cria um novo cenário. E uma coisa que eu percebo, e talvez isso seja uma das características da mentoria, é que a gente pode ficar fazendo isso eternamente. A partir Sim. daqui a gente pode. Não, então acho que o embate tem que ter o estilo Inca. Aí quando a gente chegar no estilo Inca, na verdade, tem que ter um estilo meio eletrônico. Daí a gente volta lá para a primeira pintura de Ah, novo. não. Né? É. Então é notável que as capacidades criativas de como se conta, elas são incrivelmente gigantes. Né? A gente pode Sim. descrever as coisas e ressignificar o signo, como tu já mencionou, diversas vezes. E quem está assistindo a gente deve perceber que o Fábio é super maleável e criativo desse ponto de vista, né? Tu vai se Uhum. inspirando, vai coletando e vai preenchendo aquilo que tu esperava. Então, uma coisa que eu quero te perguntar e propor é qual é o ponto final que tu vê disso? Porque a gente tem que chegar aqui numa resolução onde te agrade. Porque, obviamente, a gente pode ficar nesse malabar, como tu falou, infinitamente. Não, então, mas eu acho que aonde eu cheguei agora, assim, é aonde eu queria chegar mesmo. Como eu disse quando a gente fala de Atlantis, assim, Uhum. era essa vibe que eu tava procurando. Eu não sabia que eu estava procurando, mas Quando tu fez lá, eu vou tentar pedir para te revisar o que tu estava pensando quando tu fez aquela imagem lá pro curso do Ian na época, né? Foi do Ian, né? uhum. Quando se fala de embate de bem e mal, tu pegou os signos primeiros que te vem à memória, né? Luz e sombra. Foi mais ou menos isso. Então, mas não foi nem consciente, cara. Foi exatamente assim, tipo, eu tenho que fazer um sketch. E Uhum. tipo, sabe, eu nem me julguei
pra fazer, porque uma lição eu tinha que entregar. Na época eu tava com mentoria e muito trabalho junto, então eu tava, tipo, meio que fazendo pouca lição. E eu não gosto de fazer isso, cara. Tanto que, pra vocês, agora que eu tenho tempo, eu tô fazendo bastante, mesmo que Sim. não tá saindo. Mas foi inconscientemente a primeira coisa, sabe, Não é tão inconsciente, sabe, Rob? Não é tão inconsciente, porque isso remete diretamente ao que te vem à cabeça, de forma passiva, ao Uhum. que tu absorveu ao longo dos tempos, com as Exatamente. narrativas que tu consumiu. Por Sim. exemplo, se tu nunca consumiu outra narrativa que o embate não traz luz e sombras, obviamente não viria. Porque tu Uhum. pode ter um embate entre floresta e sol, entre a nuvem e o concreto. E daí dá pra trazer os porquês que tem embate entre nuvem e concreto, porque é macio e duro. Então trouxe aquilo que está no arquétipo da coisa, né? A Uhum. própria luz e a sombra, né? Então eu acho que fica contigo uma lição que é investigar primeiro e sentir depois. Do tipo, quero fazer um embate. Sobre o quê? Então deixa eu trazer os signos que melhor representam isso. E outra, se não melhor representa, tu já matou a charada hoje. Dá para ressignificar tudo. Dá para fazer o contrário. Dá para dizer que a aparência divina é mal comparada à aparência do que a gente considera de forma trevas e inferno. E tem jogos que usam isso mesmo, né? Uhum. Invertem a casa das coisas. É só você lembrar que nesse lance de ressignificado, você fica nesse movimento inesgotável também. Que é Isso. tipo, tá, beleza. E se eu fizesse nuvens versus pedras, mas e se as pedras fossem moles e as nuvens fossem duras? Isso, É tipo, exato. é uma coisa inesgotável. Você pode realmente reinventar tudo. E você não vai necessariamente achar uma solução pronta. Você vai realmente ter que. Esse reinventar que é a coisa que vai deixar seu desenho da hora. Né? Exato. Você vai pegar beleza, é noite versus luz. Versus dia, né? Sol versus lua e tal. Mano, eu quero essa parte gravada pra mim, depois separada, porque, tipo, não vou conseguir absorver agora. Mas eu tô, Vai estar tipo. no YouTube, vai estar no YouTube. Não, porque exatamente, cara, na real, cara, desde quando eu comecei a desenhar, é, tipo, exatamente isso que eu tento entender, na real. Sabe? Uhum. É uma parada, tipo, vocês falaram como se fosse uma parada super. Mas pra mim, mano, tipo, é diariamente, tipo, tentando entender isso. Vocês falaram em 30 Mas é segundos. difícil, Fábio. Não, a gente tá falando, mas é difícil. Não, é Eu que agora sofro a gente. bastante com isso, é É que complicado. Entendeu? eu e o Lucas a gente conversa sobre isso o tempo todo. O tempo todo, cara. Quantos sketches eu jogo fora porque eu percebo que eu comecei a fazer uma coisa e depois eu olho e falo, não vou nem continuar, eu vou pensar outra coisa, porque não vale a pena, saca? Até como sugestão de exercício, que foi uma coisa que eu e o Lucas fizemos essa semana, é tu tentar fazer um concept baseado em elementos que não tem nada de semelhante. Tipo, o órgão do coração Uma e caneta. e uma caneta, ou um tubo. Do tipo, o quê? Como assim? E daí tu vai ter que se desdobrar em criativamente achar o laço entre essas duas coisas. É Entende? interessante isso, mano. Aí você Tipo, pega. uma maçaneta e o teu dedão do pé. Como eu linko esses dois designs? Ah, que da hora, velho. Bom, dedão. E daí, melhor que isso, quais são os adjetivos ou palavras que te vêm à cabeça quando se fala de maçaneta, Fábio? De maçaneta O que tu lembra? Pode ser coisa da sua infância, pode ser. Qualquer coisa. Não, acho que é maciço, Ok. ferro, Qualidades são boas. Maciço, ferro, porta, né? porta. Eu não sei. Nossa, agora eu tô percebendo que eu tenho uma dificuldade de descrever coisas. Viu? Esse é o primeiro exercício legal de se fazer. Tipo, perceber na íntegra qual que é a essência de cada objeto e design, né? Tipo, eu quero algo que lembre o passado. Cara, o que lembra o passado? São formas retas, curvas? É uma máscara? É um tipo de roupa? Por exemplo, Interessante isso. tu vestiu o teu guerreiro solar com aquela túnica grega, né? Assimétrica, de um lado só. Por que essa túnica não remete os gregos e remete o passado em si? Esse é um signo que remete todo um grande passado e não um povo. É de se questionar isso, entende? Tu tem que estar mais. Nossa, ainda bem que eu não entrei nessa vibe, que senão eu ia ficar mais uma semana pensando só nisso, mano. Não, mas isso mostra pra gente o quão difícil é criar. Porque tu tem que somar o alfabeto visual correto
para ter mais ou menos a percepção que tu espera do público, né? Exatamente. Tipo, E é eu fiquei até difícil- surpreso que deu certo, assim, de sair, sabe? Vocês Tá? entenderam exatamente. Assim. Mas ó, olha que interessante. Vamos pegar aqui o da maçaneta, por exemplo. Vamos fazer um exercício de criatividade. Você está dizendo que tipo, é difícil listar, certo? Uhum. Então você pensou, maçaneta. É maciço, é ferro, é porta. Beleza, vamos supor que você chegou no limite do que você queria com maçaneta. Rastrear com maçaneta. Beleza. Uhum. Pensa assim, preciso produzir um desenho com maçaneta e dedão. Cheguei na porta. Porta significa o quê? O que significa porta? Que significado você dá pra porta? Mesma coisa da maçaneta. O que você faria com a porta? Puta, aí começa a ficar mais difícil. Mas assim, de adjetivos ou significado mesmo? Qualquer coisa. Vamos. Eu vou dar uns aqui, ó, por exemplo. Entrada, saída. Eu ia falar transição. Ó, transição. Ela pode ser tanto a abertura quanto o limite, né? Tipo, não vai passar ou vai passar. Sim. Interessante. Essa daí é uma coisa que Ó, já que interessante. Limite. O exercício é de criatividade. O exercício não é de maçaneta e dedão. Isso. Agora cria um desenho com... Faz a mesma coisa com o dedão. Abre outras coisas do dedão. Pega o que te interessa e faz. Porque o exercício é de criatividade. Você entende? Tipo, Nossa, que da hora. com isso, você tá fazendo com que o seu cérebro pense. Beleza. O que eu vou criar hoje? O que vai acontecer hoje? É claro que você pode fazer um exercício de design com maçaneta e dedão, pegar os elementos da maçaneta e do dedão e fazer um personagem, fazer um ambiente, fazer um carro, sei lá, fazer o que você quiser. Mas, se tratando de um exercício de criatividade, você vai usar de elementos que produzem significado. De uma coisa que leve a outra. E daí tu vai Isso. escolher esses limites e daí criar algo a partir disso. E dane-se, mano. Pode ser o que você quiser. No fim, você vai exatamente. chegar com um baralho muito louco lá e acabou. Mano, é exatamente isso que eu tento procurar. Porque, assim, claramente... Agora vamos fazer uma analogia, então, com a minha segunda pintura. Até a primeira pintura, que é pior ainda, que eu mostrei pra vocês. Ela é... em níveis, nível maçaneta e dedão é o primeiro nível, maciço, ferro e porta é o segundo e o resto é o terceiro. As minhas pinturas ficam no nível de maçaneta e dedão. Porque talvez você não faça o exercício da criatividade que você poderia fazer. Eu nem não acho isso, exatamente. Cara. Não, eu cara. também. Acho que o Fábio tá sendo crítico com ele mesmo, porque isso é o que ele percebe dele. Mas quando tu impõe esse design na composição e o termina, vai pro terceiro nível, porque a gente interpreta o terceiro nível. Não. O que eu não olho, tipo, palhaço do mal. Não, eu vejo um palhaço do mal fazendo alguma coisa. Daí que vai levar pro terceiro nível. Mas o que você quis dizer, Fábio? Porque, não, as duas primeiras pinturas foi exatamente isso. Porque, assim, como ele tinha que ser feito rápido, não foi feito esse pensamento. Tipo, logicamente eu nunca nem fiz esse pensamento, porque vocês acabaram de me apresentar isso. Mas o que eu quero dizer, eu fiz isso sem saber agora com o design do guerreiro, com o design do templo, mas de forma totalmente diferente, né? Tipo, não foi feito nesse processo, mas totalmente também muito mais intuitiva, assim, de pegar um elemento e testar e falar, puta, não tá passando a vibe que eu quero, do que simplesmente listar e meio que tentar fazer de uma forma um pouco mais organizada, assim, que eu acho que talvez seja muito mais interessante fazer assim. No encontro passado, tu mencionou algo que eu não sei se eu interpretei correto, mas eu meio que estava tentando ver as entrelinhas do que tu estava falando, é que antes tu busca mais preencher o cenário com formas do que contar a história do porquê ou justificá-la, né? Do tipo, nossa, eu preciso ter uma massa visual entre isso e isso para equilibrar a composição. E daí tu enche o cenário com alguma coisa. E daí esse design fica meio que inexplicável. Isso costuma acontecer? É basicamente o que eu faço como artista. E daí a gente vai ter um grande problema de, como tu falou, de ficar fritando e tentar botar significado onde não tem, e não tem mais, não sei o quê. Então quer dizer que tu tá, tipo, literalmente começando um processo que não deveria começar por onde ele começa. Do tipo, o que eu quero contar, né? O embate, beleza. O embate é antiquíssimo entre luz e sombra. Tá, o que tem antigo nas formas? Não.
o Batalha Antiga, na verdade, acontece agora no mundo contemporâneo. Então ela vai ser um smartphone versus o negro de uma ponte. Então, cara, é isso que eu quero que tu comece a explorar, Fábio. A justificativa. Então, mas o que você tá dando até um ponto a mais que eu não fiz. Você tá pressupondo que eu pensei no embate. O embate, pra mim, nunca foi algo assim, tipo, eu quero representar um embate. Pra mim, como eu faço um trabalho, cara, geralmente isso é tão automático na minha cabeça, de tipo, de haver uma luta, Sim. ela vê um embate, que tipo, não tem uma escolha. Logicamente a gente vai entrar no papo de consciente e inconsciente de novo, que a gente Sim. sempre discorda. Sim. Mas, sabe, de tipo, não foi feito assim, nossa, tô com uma vontade de fazer um embate, hein? Sabe, tipo, não, foi simplesmente Você meio que faz porque é o que você meio que tem pra fazer. Na minha cabeça, eu vou até te explicar um pouco melhor o que eu penso. Eu penso assim, cara, o que é legal? Pra ter uma história, tem que ter uma coisa que discorda, um contraste. Uhum. E qual que é um contraste maior do que duas forças, né? Tipo, duas coisas contrárias lutando. Então, tipo, pra mim, nunca tem uma coisa assim de ter um gestual mais simples, sabe? Uma coisa, um verbo mais simples, mais Uhum. sutil. Sempre tem alguma coisa muito mais contrastante, assim, né? Muito mais oposta, extrema. Porque pra mim é mais fácil fazer isso, sabe? Até por comodismo, assim, sabe? Agora pensa assim, se o seu foco então é isso, por que você não vai num caminho que ressalta cada vez mais isso? Por exemplo, faz o chão abrindo e destruindo e tudo caindo e se virando e um portal aberto e o caramba. Por que você acaba que não toma uma decisão extrema, tá ligado? É porque eu acabei de pensar, de explicar isso conscientemente pra você também. E nem Agora percebi. saiu, né? Talvez seja Pra eu assim. me ouvir também, sabe? Talvez porque assim, o que o Matheus propôs, por exemplo, do exemplo gráfico, ele é muito legal e funciona, só que às vezes pode ser que ele, dependendo da forma como você aplique, ele mude o tipo da imagem, né? Muda, Que a gente muda. estava falando Exato, antes. exato. Ele vai Aham. deixar de ser mais extremo Sim. e aquela coisa de sabor intenso para ser mais reflexivo, para Uhum. ser mais calmo, tal. Exatamente. Uhum. É isso que você quer ou não? Porque se é o que você quer, talvez você tenha que diminuir um pouco disso. Talvez. O que eu entendi um pouco do Fábio, até somando isso que o Lucas menciona, é que naturalmente vem essa linguagem do contraste, talvez um pouco porque foi o que ele aprendeu e um pouco que ele gosta, e Uhum. talvez seja um dos poucos caminhos que o Fábio saiba expressar a narrativa dele. É. Então, Exatamente. um dos princípios pode ser extremar, como o Lucas falou, para ver até que ponto isso vai, Uhum. para ver se ele se encontra mais, ou achar outra maneira de encontrar narrativas distintas, de encontrar narrativas calmas, encontrar narrativas contemplativas, mas uma verdade é que a gente só percebe a imagem por contrastes. Claro que o Uhum. contraste pode ser pequeno, né? Uma Uhum. simetria de cores, de formas já Sim. funciona. Mas o que o Fábio falou ficou bem claro para mim, que tipo, é um dos poucos métodos que ele sabe contar a história nesse momento. Exatamente, tipo, e Eu, eu já percebi também que quando eu aprendo alguma coisa, eu tenho que levar até o extremo pra ver, tipo, que nem você aprende anatomia, por exemplo. uhum. Você vai dizer uma velha, tipo, musculosa, sabe? Você não vai fazer uma velhinha com um músculo flácido. Pra mim, eu sempre fui esse cara de tipo, você leva até o extremo e aí você começa a dosar de volta, assim. Eu nunca Uhum. consigo, tipo, ter aquela sutileza logo de cara, sabe? Mas acho que isso acontece com todo mundo quando aprende alguma coisa nova. Então, Sim, e é sim. exatamente isso, assim. Porque, cara, falando a verdade, a gente é meio que relativo. Eu, principalmente, eu sou relativamente novo, tipo, com arte, assim. Uhum. Tipo, eu comecei a trabalhar faz 2 anos. Então, assim, começar a ter esses questionamentos é uma coisa muito recente, assim, pra mim também. Sim, é difícil mesmo, cara. Mas olha, agora você já tem duas formas de abordar a sua técnica. Quando você vai fazer alguma coisa, você pode agora tanto ir por, beleza, eu vou dosar logo de cara, então eu vou buscar coisas que merecem essa dosagem, daí eu desmembro isso para o elemento gráfico, para algo que é Uhum. mais calmo, para o tipo de cor que você vai usar, para o tipo de personagem, para o tipo de situação, que vai ter e tal. Ou você vai no extremo mesmo e dane-se, pronto, sabe? Joga tudo.
você pode fazer os dois. Muitos artistas, quando eles vão entregar os thumbnails, eles entregam duas coisas distintas. O cliente quer, sei lá, eu quero um guerreiro lutando contra um dragão. Beleza, ele vai lá e faz um estilo Seb McKinnon lá, gráfico e contemplativo, ou ele faz estilo Riot e entrega os dois, e fala assim, se vira aí, qual que você quer, né? Então, possibilidades. Exatamente, a gente quer que você enxergue a quantidade de possibilidades que você tem para fazer alguma coisa. Você não precisa ficar limitado. Mas a gente também quer te ajudar a desenvolver melhor aquilo que você busca. Então, se você busca Splash, a gente quer te ajudar nisso, né? Mas aí vai do que você decide para si, né? Sim. Eu acho que né, acho que agora que você comentou sobre esse lance do, se eu quero algo mais contemplativo, poderia ir para o mais gráfico. E realmente eu acho que desde o começo o que a gente comentou, né, pelo menos eu tinha definido que era eu queria algo dinâmico. Então talvez algo gráfico, assim, da maneira que a gente estava conversando, de ser algo, uma composição de capa, assim, por exemplo, eu acho que vai pro contrário do que eu queria mesmo. Então eu acho que teria que ser, talvez o lance seria, se fosse colocar elementos gráficos, seria alguns elementos, mas manter composição dinâmica, porque realmente, cara, eu tô dando um bug assim ainda, tipo, tô digerindo, né? O que vocês falaram. Você chegou a ver essa imagem do Ian? Vi. Olha o elemento gráfico aqui. Ah, isso eu não tinha nem reparado, mano. Então, porque tá suave demais a ponto de não se incomodar com isso, né? Mas ela acaba quase que não afetando a leitura em si também, né? Exatamente, não afeta tanto. Mas a figura dele é cheia de elementos gráficos. Sim. Né? Aqui, por exemplo, o braço é completamente gráfico. Né? Os cavaleirinhos lá atrás, eles são quase gráficos. E o elemento dinâmico é a coisa que está em primeiro plano ainda, O né? elemento dinâmico está aqui. O que eu quero dizer é, você não necessariamente precisa sacrificar tudo, entendeu? Você pode manter dinâmico e rápido e tal, assim. Interessante. E colocar elementos gráficos é só aplicar de determinada maneira, né? Exato. É claro que a imagem poderia ter sido aplicada de uma maneira melhor, no caso do Ian, ou da sua, ou das minhas e tal. É sempre discutível. Sempre tem, sempre tem, você sempre pode melhorar. Mas a aventura que conta, né? Então, é basicamente isso. Pô, legal, mano, isso é muito interessante, cara. Eu vou ter que assistir tudo isso aqui de novo, mano. Eu acho que com isso a gente atinge muito dos temas que o Fábio traz. Eu fui bastante pego de surpresa, né? A gente não recebeu as imagens do Fábio com antecedência, a gente tá vendo em primeira mão também. Agora. Eu também tô surpreso com esse salto absurdo que ele fez da segunda composição. Eu achava, juro pra vocês, até Fábio, que tu ia pegar aquela imagem que tinha a Caçadora da Lua, dar uma polida nela, dar uma justificada melhor em algumas coisas e pronto, ela tá fechada. Porque ela tá madura, ela tá semi-pronta, né? A personalidade dela tá funcionando. Fiquei surpreso de tu ter inventado todo um cenário a mais, né? Com isso, até te convido a voltar pra mentoria no futuro, pra gente ver em que pé que ficou todo esse teu pensamento, né? Legal. Ou não, ou se tu vai dar um tempo, tipo, não, vou dar uma relaxada, porque querendo ou não, vejo que tudo que tu nos trouxe, e esses exercícios, são exercícios de maturidade que tu vai aplicar em outros trabalhos, não só nesses especificamente, né? Sim, cara, sim, exatamente. E na real, assim, eu até queria falar, eu, tipo, tô curtindo muito, assim, as aulas, porque meio que parece que eu consigo falar, sabe, mesmo eu não entendendo, eu consigo falar e vocês entendem, e aí vocês explicam de volta o que eu tô pensando. Que bom, cara. E desenvolver exatamente o que eu quero, cara, porque assim, o lance, pra mim, de fazer os desenhos e tudo mais, a parte mais legal não é nem fazer o desenho, pra mim. Pra mim é pensar na história, tipo, em criar o mundo. Tipo, e é a maneira como eu faço isso, tá ligado? Então, tipo, se eu soubesse escrever, eu escreveria, mas não é o caso. Então, e aqui é da hora que tem um espaço, assim, pra... Tipo, é exatamente isso, eu quis desenvolver essas imagens, né? E começar do zero mesmo. Porque eu queria chegar nisso. Porque é isso que é da hora, pra mim. Então, tipo, só dar uma polidinha ia ser uma puta... Não ia te satisfazer.
Porque o que você gosta mesmo é desse processo de criação. Exatamente, é de passar esse nervoso, de não dormir. De não dormir, né, cara? Exatamente. Meu, é muito legal você ter essa disposição para você reconstruir tudo e aplicar o que a gente falou e tal. E a gente realmente se sente privilegiado por você querer participar disso, da mentoria, porque é muito interessante ver o seu processo, cara. Eu que agradeço. A gente se preocupa um pouco com você, talvez, se perder um pouco nessa parte, porque afinal é a parte que você gosta, né? É a parte do world building. Uhum. Então talvez seja interessante você se forçar um pouco a terminar algumas coisas, ou pelo menos se brecar um pouco assim, ou delegar outras ilustrações, começar outras em vez de arrumar a mesma, sabe? Dá um tempo com alguma que você começou. Vamos supor, você começa isso daqui e aí você quer pensar outras coisas já e quer alterar tudo. Termina Tá. essa, ou dá um tempo com ela, cria outra, depois Não, você é que. volta. Né? Então, eu entendi agora o que você quis dizer. Mas assim, as outras eu recomecei do zero porque, pra mim, elas não tinham, tipo, significado nenhum fora Sim, da própria imagem. sei. E é o que eu quis dizer. Nessa, pra mim, como chegou aonde eu queria, a vibe que eu queria, então. Começa a ter uma densidade, né? Dá pra ler as coisas, saber onde elas Exatamente. vieram. Então, assim, a partir de agora, tipo, não tem muito pra onde ir mesmo, sabe? Porque agora eu senti que é isso, que é esse caminho que eu quero ir. Então, é tipo, eu entendo o que você quis dizer e, tipo, realmente é um problema meu de sempre recomeçar ou até nunca terminar alguma coisa. De ficar estagnado. Mas é porque é um outro problema que também eu tenho de sempre querer fazer algo. Eu tenho que superar o anterior. Não, eu tenho que superar o anterior e sempre superar. E nunca fazer alguma coisa que é tipo, relaxa aí, faz o negócio. Mas, até, eu não sei, cara, eu queria fazer um negócio legal porque, tipo, pô, a gente tá fazendo um bagulho aqui e eu não queria simplesmente fazer um negócio tipo, toma aí uma imagem aqui, ó. Sei. Sim. Legal, cara. Muito legal da sua parte se comprometer em fazer isso e tal. Eu a acho gente que realmente não se importa de ter sido só um sketch, porque o seu pensamento é muito importante por trás desses sketches. E você fez o concept também, Sim. né? Então deu pra ver que você ralou em cima disso, cara. Nossa, sim, certeza. Ficou muito legal. Eu fico na expectativa de ver o Fábio postando isso daqui a um pouco lá no Facebook e no Instagram pra ver o final. Sim. Eu também tô curioso, cara, pra ver como é que vai ficar. Você vai mudar de novo. Não, cara. Isso aqui, eu vou ter que assistir isso aqui de novo pra eu digerir melhor o que vocês falaram, até das outras aulas. E vou manter nessa vibe mesmo, cara. Valeu, mano. Legal. Bom, acho que a gente tá caminhando aqui pros finalmente. Eu queria só saber se o Fábio tem algum debriefing, algum resumo que tu gostaria de dar através do que tu aprendeu, do que tu sofreu. Críticas positivas, negativas, construtivas são sempre bem-vindas. Então passo a palavra para ti antes da gente finalizar. Não, cara, eu acho que o formato que vocês têm, cara, é muito interessante de ter dois, assim. Eu acho que realmente. Eu não acho que. Eu entendo que, como eu já me levo muito a sério, tipo, isso deve ser um problema até. Mas eu acho interessante do que você ter uma pessoa só. E só ver coisas técnicas, sabe? Porque talvez esse formato vai ajudar muito mais para quem, como eu, já tá na área, sabe? E quer também encontrar o seu, não estilo, mas a sua ideia, né? O que satisfaz. E eu acho que talvez uma pessoa só não seja muito o caso, sabe? Até se for uma pessoa da área, assim, né? Tipo, só vendo o lado técnico, como eu comentei. Então, eu acho que ele é muito mais rico, né? De você compreender o todo, né? E para mim, como eu curto brisar muito, né? Tipo, falar muito e filosofar muito, falar dos meus problemas, né? De quase ter um psicólogo mesmo. Isso pra mim faz muito mais sentido do que eu, tipo... só fazer imagens. Tipo, faz uma imagem e treina. Tipo, na real, pra mim não faz muito sentido porque eu não sei o que eu tô treinando, sabe? E assim faz muito mais sentido de... Como vocês passaram esses exercícios, assim, tipo, isso me faz entender as ferramentas que eu posso usar pra aplicar no meu pensamento antes de eu fazer a ideia, sabe? Antes de eu desenhar. E é isso pra mim que importa, sabe? Porque desenhar, cara, você faz um curso aí, beleza. Você aprendeu. Mas é isso aqui que é da hora. Que bom. Cara, fico feliz de a gente ouvir isso. Que bom que temos o selo aprovação de Fábio.
Porque é sério, tu é um dos caras que mais fez curso que eu conheço, então Verdade, cara. tu tem um crivo, assim, de concurseiro. E além de ter um trabalho super legal, e ser um cara super inteligente. Então, Valeu. foi legal ter feito esse percurso contigo. E, de novo, no futuro a gente pode estar voltando para mais encontros, novas ideias, novos Sim, obstáculos. Uhum. E estamos à disposição, cara. Não, valeu vocês, mano. Achei muito da hora, mano, participar disso. Obrigado, mano. Valeu, cara. E obrigado aí da disposição de novo, cara, de alterar, de fazer as modificações, de levar muito a sério. E foi muito legal, cara. Deu pra ver que você realmente se dedicou e não deu bandeira nas coisas, cara. Valeu Exato. mesmo. Bom, valeu. pro pessoal que nos acompanhou, vai ter o nosso e-mail e o link dos professores aqui na descrição do vídeo. Deixem comentários, falem com a gente, falem com o Fábio, ele tem ideias incríveis também. Vou deixar o portfólio dele pra você encher o saco dele lá e contratar ele também, por favor. E uma coisa que eu e o Lucas esquecemos foi a revisão do portfólio dele no ArtStation. Mas eu acho que, como a gente mencionou, num futuro encontro a gente pode estar fazendo isso, né, Lucas? Uhum. Eu acho que é até melhor, cara, porque aí você consegue comparar esse trabalho com os trabalhos antigos, talvez. Boa ideia, boa ideia. O ideal seria você conseguir terminar essa imagem ou alguma outra que você queira fazer a partir desses comentários que a gente teve e a gente comparar com o seu portfólio e apontar quais coisas Exatamente. você acabou que verdade, melhor, quais coisas você conservou, o que você já tinha de bom e manteve, o que você melhorou e tal. Isso seria, acho que, o cenário ideal da análise do portfólio. Como você foi um cara que se dedicou muito nas tarefas, a gente acabou até deixando o portfólio de lado, porque valia mais a pena a gente analisar o que você fez agora do que o que você já tinha feito. Justo. Eu senti isso também. Ia ficar meio pendurado, assim. Agora vamos analisar o portfólio. Ia ficar meio quebrado. Então a gente tava o que você focando trouxe foi muito rico, então a gente Legal, acabou que explorou isso na aula de uma maneira mais... Foi mais fácil fazer, né? Sim, Foi mais legal. Interessante. Tava mais fluido. Bom, dito isso, então, eu agradeço o pessoal que acompanhou a gente. Fábio, obrigado de novo. Valeu. Lucas, algumas últimas palavras? Não, acho que é isso mesmo. Dessa vez a gente não fez um paint-over, foi mais um bate-papo mesmo, assim, por cima, por conta de ser um sketch que estava muito no começo e porque o Fábio já disse que queria mudar coisas. Né? Eu diria que a problemática do encontro de hoje foi conceitual, né? Foi conceitual. Completamente conceitual, dos signos, das ideias, ali a brincadeira com o exercício de criatividade, que são coisas que dão flexibilidade para novas ideias. Né? Que é uma coisa que, apesar dessa ser uma espécie de momento de mentoria estendido, né? Uma prévia do que aconteceria na mentoria, só que bastante estendido. Sim. Isso pode acontecer na mentoria também, né, de o aluno trazer alguma coisa e, na verdade, não há necessidade tão grande de paint-over, porque está bom já, Exato. ou porque ele vai mudar, ou... Vai começar ainda. Vai começar, tá tendo ideias, e às vezes esse momento conceitual que fica parado no técnico, mas... É o que vai levar a resoluções técnicas melhores no futuro. Exatamente. Acaba que funciona bem. Show de bola. Então é isso. É isso, gente, muito obrigado. Obrigado quem assistiu a gente. Fábio, um abraço. Lucas, Valeu. até mais. Mano. Valeu. Falou, Flávio. Falou, Matheus.